Que alegria começar mais um encontro com você, na sua casa, na sua televisão, no seu smartphone. Esse é o programa Anjos da Esperança Empreendedores, um espaço para propósito, visão do reino, histórias que revelam impacto na participação da missão de levar Cristo ao mundo. E no programa de hoje tem o quadro Anjos 360. E você vai acompanhar como a Rede Novo Tempo se prepara para um ano histórico em 2026, marcado por celebrações que destacam o crescimento do evangelismo através da mídia. E no quadro Histórias de Esperança, o programa continua. Vamos conhecer um projeto de Marabá que nasceu num gesto simples e se tornou uma obra de transformação para toda uma comunidade. Aí é avanço do reino, meu querido. E também a trajetória do Otacílio. Um abraço aos mineiros de Juiz de Fora. Ele cresceu sem contato com a fé, mas encontrou uma televisão. E na televisão ele viu uma porta para a esperança, para a missão. E o Momento Sebrae, é claro, nosso parceiro, você vai entender porque o controle de estoque é um dos pilares da saúde financeira de qualquer negócio. E é claro, para fechar nossa programação imperdível deste domingo, nós temos a Palavra do Senhor no quadro Palavra do Dia, uma reflexão especial sobre milagres. Eu pergunto para você, você acha que ainda existem milagres? Respira fundo, mais do que um negócio, uma missão. Começa agora Anjos da Esperança Empreendedores. Um ótimo domingo para você que nos acompanha na manhã, nosso programa inédito das 11 ao meio-dia. Uma ótima noite para você que nos acompanha à noite, às 9h30, né? Uma ótima noite para você, já desejando uma ótima semana. Me chamo Cris Magalhães, seu servo, apresentador do programa. Tenho a honra de estar à frente da gerência do Anjos da Esperança, aprendendo muito com você. E esse programa nasce porque quer empreender para o reino, empreender com propósito. É mais do que abrir um negócio, é transformar vidas com Deus, com o que Ele colocou nas suas mãos. E agora, a gente já começa trazendo para você a transparência, já com o quadro Anjos 360, porque você que é um anjo, você que investe, a Novo Tempo não tem departamento comercial, não tem patrocínios, ela sobrevive de doações. E esses doadores que doam financeiramente chamamos de anjos, carinhosamente como na Bíblia, missionários. E é claro que a gente mostra o projeto, depois mostra o projeto acontecendo. Respira fundo, já começamos com projetos especiais no Anjos 360. Coisa boa começar tendo uma visão do reino do qual você participa. Ele que é diretor do programa, por muito tempo esteve aqui como repórter e agora também nos brinda com a sua presença, trazendo as novidades, esse giro no Anjos 360. J. Terres, indo ao programa. Seja bem-vindo, Jota. Muito obrigado, Cris. Obrigado mesmo por me recepcionar. E este ano também terei a participação no Papo com o Presidente, né? A gente tem o Papo com o Diretor, tivemos até 2025 e agora o quadro ganha um novo nome, até porque a nomenclatura que a gente até então vai dar para o presidente da Novo Tempo é esse, né? Papo com o Presidente. Então, eu volto para o Anjos Empreendedores com esse quadro também. Legal. Então, o pessoal, inclusive, pode fazer qualquer pergunta, assim como fazia para o pastor Toninho, agora para o Rafael Rossi, nosso pastor. E pode mandar para a nossa produção aqui e a gente vai construir, a gente pega ali umas quantas participações, vê no atendimento. E aqui é transparência, Jota. A gente consegue mandar uma pergunta para o presidente da Rede Novo Tempo. O legal foi ano passado, né, Cris? Ele mencionando que ele acompanhou todos os papos com o diretor, né? E está pronto para responder a sua pergunta. Então já aproveita agora. Como é que está o seu domingo aí? Pega o seu WhatsApp, manda uma mensagem para a gente. Olha, eu tenho uma dúvida em relação a como é que vocês funcionam aí na sua instituição. Eu quero fazer uma pergunta para o pastor Rafael. Então, você vai mandar para o WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Se você escanear esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, você vai conseguir falar diretamente com a gente. Manda a sua pergunta, que a gente vai mandar direto para o pastor Rafael e gravar o Papo com o Presidente em 2026. Mas eu não vim falar somente sobre isso, Cris. 2026 é um ano muito especial para a Rede Novo Tempo. É um ano de muita comemoração, até porque neste ano o Anjos da Esperança está completando 20 anos, Cris. 20 anos, 2 décadas aí, 2 décadas. E eu estou aqui para relembrar com você, caso você seja um anjo da esperança. Só um detalhe, nós temos Anjos da Esperança com mais de 20 anos, porque antes de existir o projeto Anjos da Esperança, nós já tínhamos um projeto embrionário, né? Um projeto que chamava-se Quero Ajudar, né? Mas ele começou de maneira embrionária até com os próprios funcionários da Novo Tempo. E o primeiro Anjo da Esperança é um funcionário da Novo Tempo.
que é o Elino Ribeiro, né, gerente de operações aqui da Novo Tempo, ou seja, ele começou com os funcionários, depois se expandiu com outras pessoas, familiares, e hoje nós temos mais de 60 mil doadores para a honra e glória de Deus. Amém, o Elino. O Elino. Gente, um abraço para o Elino, aqui gerente também, cuida da parte, né, dos câmeras aqui, tem toda uma mão, já passou por vários setores. Gente, vou te dar mais um abraço, Elino. Nós temos que, inclusive, ano passado ele esteve aqui, né? No aniversário, você lembra? Verdade. Cortou o bolo, a gente entregou para ele. Verdade, estava aqui, né? Relembrando aqui, o Elino é o 001 no Anjos. No Anjos. Nos 20 anos ele vai estar com a gente, com certeza. Tem que ter, não, vai ter bolo também. Não sei se na nossa live, já adianto para dizer para você. Vamos ter uma live comemorativa de 20 anos do nosso projeto em maio, tá? Você já pode começar a orar por isso, você já pode começar a pensar junto conosco. E mais do que isso, se você tem uma história com a Novo Tempo, nossa, eu tenho uma história lá atrás. Eu me lembro quando o J. Washington foi lá na minha casa, lá em 2006, 2005, e eu gostaria de recontar a minha história. Então manda também para o nosso WhatsApp da produção, que vai aparecer aqui na nossa tela, porque a gente quer contar outras histórias. A gente quer o que passou nesses 20 anos, nesses 15 anos, nesses 10 anos da sua história com o Anjos da Esperança. Você é avô e depois já colocou seu filho, hoje você já tem o seu netinho como Anjinho da Esperança. São histórias assim que a gente está buscando, né, Cris? Para representar para você de casa o tamanho do nosso projeto, para a honra e glória de Deus, sem dúvida. Coisa boa. E a Novo Tempo não para, porque também tem comemoração dos 30 anos da televisão também. Esse ano tem 15 anos do Anjinhos. É um ano muito significativo. E a chegada de um novo líder para ampliar uma nova fase também dessas datas especiais também, né, Jota? Você comentou muito bem, Cris. O novo líder que tem uma história íntima, né? Com o projeto Anjos da Esperança. A gente vai contar para você brevemente aqui o pastor Rafael Rossi. É o sogro dele, né? Foi quem criou, idealizou o projeto Anjos da Esperança lá em 2006, que é o pastor Milton Souza, que já descansa no Senhor. Mas a gente vai relembrar essas histórias, essas conexões, né? Como o Cris sempre fala aqui, né? Histórias conectam histórias. E na nossa live, na nossa campanha de maio de 2026, a gente vai explorar muito bem isso. E a gente quer estender a mão para você apoiar a gente a realizar esses sonhos de 2026, 2027 e assim por diante. Porque até Jesus voltar, né, Cris? O projeto Anjos da Esperança vai existir. Amém. Então, olha, prepare o seu coração, porque esse ano aí é para comemorar. E se você está chegando agora, você também faz parte dessa história. Você faz parte desses 20 anos, desses 30 anos de televisão. Então venha com a gente, a família só aumenta, né? Você tem um filhinho pequeno, ele não participou dos 30 anos do seu casamento, mas os próximos 5, e cada um faz parte da história. O importante é fazer parte do time que leva o Senhor Jesus. 30 anos, gente, você acredita? 30 anos de Novo Tempo, 1996. Foi lá em Nova Friburgo, onde a gente uniu rádio e televisão, né? E assim surgiu o CISAC, Sistema Adventista de Comunicação. Depois, né, mudou-se o nome e hoje é Rede Novo Tempo de Comunicação. Então são 30 anos e neste ano, 2026, a gente vai estar comemorando essa grande data, né, de 30 anos. 20 anos do Anjos, 30 anos da Rede Novo Tempo de Comunicação e 15 anos, olha lá, 15 anos do projeto Anjinhos da Esperança, que nós vamos comemorar em outubro. É isso mesmo. Se você já tem um anjinho cadastrado, muito obrigado. Se você ainda não tem um anjinho cadastrado, se você não tem uma criança cadastrada aqui no nosso ministério, faça questão, né? O WhatsApp vai aparecer aqui na nossa tela e você pode cadastrar essa criança como Anjinho da Esperança com apenas R$10. E vamos fazer aqui a matemática, Cris? Com R$10, essa criança já consegue ajudar no Novo Tempo a enviar 2 guias de estudo. Verdade. Para quem não conhece o Evangelho, para uma família inteira. E você está plantando uma sementinha em um missionário. E pensando nisso, a Novo Tempo até inclusive envia revistas para você gratuitamente. Quem é um Anjinho da Esperança mensal, recebe a cada 3 meses uma revistinha. E também desfruta dos nossos conteúdos no NT Kids, por exemplo, a Aninha. Agora, quem é Anjinho Baby, que é pequenininho, até 3 anos, recebe uma revista com QR Code com aulas. Uma psicopedagoga, especialista na musicalização de crianças, para ajudar você, mãe, a levar o Evangelho para o seu filho. Tudo isso de graça. E você, claro, né, doando no mínimo R$10 por mês, você participa desse projeto especial que é o Anjinhos Baby e o Anjinhos da Esperança, que agora está completando 15 anos, está debutando 15 anos aí o projeto. Muitas crianças, né, Cris, que lá no passado, né, foram cadastradas ainda bebê, hoje já estão com 15 anos, né? Ou muitas vezes pais, né, que na época eram ainda crianças, hoje já têm seus bebês ou suas crianças um pouco mais juvenis, que já são Anjinhos da Esperança. E a gente fica com o coração aquecido, sabendo que o ministério está sendo feito, né? E o legado, esse legado poderoso que Cristo pede para a gente ir, de levar o Evangelho a toda a tribo, nação e língua, está sendo pregado, até mesmo dentro de casa. A gente tem que ser o sacerdote dentro do nosso lar, não é verdade? Então, esses são os assuntos de hoje, Cris. No próximo domingo, né, já fevereiro, eu trago as novidades do que está acontecendo aqui na Novo Tempo, no Anjos 360. Um abraço. Jota, obrigado, queridão. Volte sempre. O Anjos 360 é uma marca
E aqui a gente mostra para os nossos anjos a transparência desse projeto. Obrigado. Cris, vamos fazer, na verdade, a gente está falando de aniversário. Hoje, 25 de fevereiro. De janeiro. Janeiro. É aniversário de quem? De quem? Da Virgínia. Vamos falar aqui na 2? Vamos na 2 juntinho aqui, ó. Virgínia é a nossa produtora, ela que deixa tudo arrumadinho, os textos aqui, as reflexões. Ela que, inclusive, quando o Jota está aqui, ela está dirigindo o programa, né? Vai um abraço para os pais dela também, né? E Virgínia, feliz aniversário, querida. Que Deus te abençoe. Obrigado por fazer parte desse time. Que Deus te abençoe muito. E ela já exigiu bolo, né? Então vai ter bolo. Vai ter bolo. Bolo saudável. Vamos fazer um bolinho. Vai estar tudo certo. Vai estar aqui o pessoal para comemorar. Né? Sem glúten, sem lactose. Parabéns, Virgínia. E sem gosto. Brincadeira. Vai dar tudo certo. Que eu como sem glúten, sem leite e está tudo certo. Eu gosto muito. O pessoal que brinca comigo, que tem muito gosto sim. Faz 9 anos que eu como assim e dá tudo certo. Mas agora não é o foco. O foco é a Virgínia. Parabéns. Se você que faz aniversário também essa semana, um feliz aniversário para você. E Jota, a gente vai para um breve intervalo. Tá certo. Porque depois do intervalo tem Histórias de Esperança. Tem muita coisa, olha, tem momento Sebrae. Também. Ainda hoje ainda tem 2 testemunhos, né, Cris? 2. A gente vai ter o testemunho do Otacílio e da Azanete, né? Lá de Marabá, Azenate, na verdade. Então, olha, você fica com a gente, porque esses 2 testemunhos vão representar para você a sua doação financeira, sendo você um anjo da esperança, e mais do que isso, como, se você ainda não é anjo da esperança, como você pode impactar vidas, né, Cris? Verdade. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Você pode se tornar um anjo agora. Cris, eu posso como? Manda uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 12 981766630 falando quero me tornar um anjo. O valor é você que escolhe. A maneira, eu quero ser pelo cartão de crédito, pelo boleto, eu quero doar pelo Pix recorrente. Todo mês eu não quero esquecer e tal. E eu quero me tornar um anjo. Eu sou um empreendedor. Eu também quero me tornar um anjo empreendedor. Você escolhe o valor, muito simples, para quando quer. Espero que você não pare, continue conosco um tempo. Porque aqui é tudo livre, né? A gente não tem comerciais, não tem patrocinadores. É Deus tocando o coração de mais de 60 mil pessoas todos os anos para que a Novo Tempo avance. Venha conosco nesse ano. Vamos fazer essa união, né? Convide o seu filho para ser um anjo, ou cadastre um anjinho, os netinhos, né? Olha ali para eles receberem as revistinhas, serem missionários. Mas, Cris, e essa família que se se eu quiser fazer uma doação agora, no domingo, vai ter como? Pode, você pode fazer uma doação agora através do Pix. O Pix é fácil, você entra no seu aplicativo, vai em Pix, a nossa chave é anjos, está aqui, ó, @novotempo.com. anjos@novotempo.com. Colocou esse e-mail lá, vai aparecer os dados do Novo Tempo. O campo valor é você que escolhe e pronto. E o bom é você colocar recorrente, porque aí todos os meses você não esquece, ó. E o Pix vai entrando aqui e vai entrando no seu cadastro, tá bom? É fácil, você faz um cadastro e depois isso vai entrar automaticamente aqui no nosso sistema. A novidade é que caso você já for um anjo da esperança cadastrado, você não precisa nem enviar o comprovante. Né? Não. Essa é a maravilha. E se é a primeira vez, é só fazer o cadastro. Faz o Pix, manda para o Zap. Manda para o WhatsApp do Anjos, eu quero me cadastrar. Já fiz recorrente. Aí depois você vai receber, inclusive, recibos no seu e-mail, porque é tudo bonitinho. Transparente. Entrou a doação, você recebe um recibo no e-mail, né, ou no WhatsApp, como você escolher, para ficar tudo transparente. Quando você acessar a sua conta, porque esse ano tem site, hein? Vai ter um site novo. Você vai poder ver todo o seu extrato de doações, tudo no Novo Tempo. Aguarde, vai ser um ano especial. Fechou. Jota, agora sim, né? E aí, Virgínia, vai falar no poder com a gente aqui ou não? E aí, gostou do feliz aniversário? Estamos de parabéns. Obrigado. Então, parabéns a você mais uma vez, tá bom? Vamos pro intervalo, né, Cris? Vamos fazer, né? Porque será que ela vai dar bolo aqui no intervalo, Virgínia? Não? Só se cantar parabéns. Só se cantar parabéns? Então a gente canta no nosso break aí. Fechou. Vamos fazer o seguinte, um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Anjos da Esperança Empreendedores. A gente vai agora para os Histórias de Esperança, mas eu quero fazer um convite a você. Você não está a fim de contar a tua história aqui? Cris, eu sou um anjo da esperança, posso contar a história? Pode. Eu sou um anjo da esperança empreendedor. Eu tenho uma história com a Novo Tempo. Eu conheci a Bíblia, a minha família hoje está melhor porque eu vejo os programas de saúde mental, saúde física, eu estudei as profecias. Conta pra gente. O WhatsApp da produção tá aqui, tá? DDD 12 98174 0057. Tá aqui, ó. DDD 12 98174 0057. Ou você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que vai levar para o nosso WhatsApp. Você coloca o seu nome, a sua cidade e a sua história. A gente pode trazer você aqui, ou a gente pode ir na sua cidade, ou fazer uma entrevista online com você. O importante é contar a sua história, meu querido. É uma bênção. E falando em história, em Marabá, no Pará, um abraço pessoal do Pará,
Uma iniciativa surgiu de um jeito bem simples, mas se transformou em algo muito maior que que a sua ideia inicial, do que eles estavam imaginando quando criaram. E o que começou como um sonho da família, algo familiar, o desejo de fazer o bem, se tornou um espaço de cuidado, um espaço de acolhimento, de transformação para centenas de pessoas. Queridos, aí que é legal. Histórias conectam histórias. Uma história que envolve uma comunidade, que envolve saúde, que envolve propósito, uma motivação profunda que nasceu onde? Lá numa experiência pessoal, num cantinho. Eu digo para você que uma mulher marcada pela fé, pela superação, começou esse passo. Então agora você vai conhecer, a gente vai conhecer junto aqui, um projeto que tem impactado vidas de uma maneira surpreendente. A gente vai falar um pouquinho com a Zenate. Eu sou a Zenate e moro em Marabá, Pará. O Clube Vida e Saúde surgiu de um desejo que tinha no coração meu e do meu esposo Cláudio, lá no nosso trabalho. Nós trabalhamos com produtos naturais, nós temos uma distribuidora, Grãos e Ervas, e temos a Natural Cia. É um centro de influência que a gente tem e queria ampliar para um trabalho social para a comunidade. Então, em conversa com o pastor Gilson, da Associação Sul do Pará, que era o nosso departamental de saúde e temperança, ele falou que o nosso desafio naquele ano era montar um clube Vida e Saúde e me forneceu a cartilha. Aí então, nós convidamos os professores, que são parceiros da loja, para trazer os seus alunos para treinar conosco, juntamente com a comunidade da igreja e da escola. Nós recebemos o apoio do João, que é filho do nosso presidente, pastor Donato. Ele estuda medicina e ele veio aqui falando: Zena, vamos formatar um pouco mais dentro do nosso planejamento da cartilha, trazendo aqui atendimento médico para as pessoas. E aí nós começamos a fazer a bioimpedância, né, ferição de pressão, teste de glicemia, e foi feita uma ficha para que essas pessoas que viessem, se cadastrassem no clube, elas também pudessem acompanhar a sua evolução. Hoje ele não está mais conosco, está o irmão dele, o Dr. Gilberto, né, que também trabalha aí pela Associação Sul do Pará, e ele faz esse acompanhamento com toda a equipe de estudantes, de técnicos, de enfermagem e voluntários que se prontificam a prestar esse trabalho. Depois que é feito esse atendimento, a gente vem aqui para a quadra, a gente tem uma roda de conversa, e nessa roda de conversa a gente apresenta ali para eles a necessidade do primeiro exercício ser o da fé. Então nós apresentamos que para esse exercício da fé é o reavivados por sua palavra. É o pastor Daniel, que está nos acompanhando aqui do Colégio Adventista de Marabá, e ele faz então essa recapitulação. Logo em seguida a gente tem também um espaço com a psicóloga, né, a terapeuta, que ela cria algumas atividades ali pra gente para dar uma massagem no nosso emocional. Então são 40 minutos de treino, né? A gente treina com garrafa PET, com step, com cabo de vassoura, utilizando material bem didático mesmo, para que haja um movimento do corpo de uma forma bem completa. E depois que termina, aí a gente vai ali, né, para o pátio da escola, e lá é oferecido um lanche saudável. Veio o convite, nós lançamos o convite lá da plataforma que o pastor Kennedy Boy, que também trabalha aqui pela Associação Sul do Pará, nos indicou uma plataforma da esperança, onde tinha ali o link dos 8 remédios naturais. E aí já tratava sobre saúde e a gente já pôde então ali divulgar para dar continuidade ao estudo que a gente estava fazendo dos 21 dias. E aí, logo em seguida, a gente lançou a campanha para quem fizesse, né, o curso ia ganhar uma camiseta do Clube Vida e Saúde. Nós pesquisamos e vimos que existia um outro curso muito direcionado para a área da saúde. É quando estava sendo lançado pela Novo Tempo a Máquina Humana, com a Teru. E aí nós falamos, é esse estudo que nós queremos. E foi pedido para a gente 300 estudos. E esses estudos já foram distribuídos. Então elas levam para casa o estudo, fazem o estudo, trazem para a gente e ali recebem também, quando eles finalizam, a camisa do Clube Vida e Saúde. E na plataforma hoje, se eu abrir ali o meu celular, de manhã tinha 401 pessoas estudando os cursos relacionados à área da saúde. Deus, Ele é perfeito. Ele cuida de mim de uma forma tão especial. E onde eu estou, aonde eu estiver, da forma que eu puder, eu quero falar desse amor
por esse Deus maravilhoso que cuida dos seus filhos. Eu perdi o meu pai, tinha 11 anos, e com 19 anos eu perdi minha mãe. E foi onde aconteceu a minha verdadeira conversão. Ficou eu e mais 3 irmãos, sem pai, sem mãe. A gente tinha a base que eles tinham nos dado. Fui criada na igreja para continuar. E eu pedi ao Senhor que cuidasse de mim, e Ele tem cuidado de mim. Ele me deu uma família. Então, essa ferramenta que a Novo Tempo traz para a gente, na palma da nossa mão, onde todo mundo tem ali, né, a oportunidade de acompanhar, eu acredito que deve ser muito explorada por nós cristãos, porque é a mensagem do terceiro anjo, que fala ali que vai ser a mensagem de saúde, né, que é a área que eu trabalho, para que a gente possa avançar com o Evangelho, para que Jesus possa voltar logo. Muito obrigado, Zenate e companhia, esse povo querido do Pará. Depois de acompanhar esse testemunho, meu querido, você que está em casa também, fica impossível não se emocionar com a força, a entrega, o propósito dessa história. A simplicidade de um projeto quando tem Deus se transforma em algo muito grande, porque Deus é grande. Esse é um lembrete poderoso para mim e para você, de como o cuidado com o outro pode transformar em um ministério de amor, de como a esperança pode criar novos caminhos, mesmo diante das pedras. Que história especial, que ela possa inspirar você também a compartilhar a luz onde você estiver. Bom demais. E dando continuidade, você vai conhecer a história do Otacílio. Ele cresceu isolado na zona rural, sem luz elétrica, sem qualquer contato com a igreja cristã. E ao mudar para a cidade, ele teve seu primeiro contato com a televisão. E foi através de um programa específico que a sua vida começou a mudar. O que apenas era uma curiosidade se tornou um apreço. Começou a gostar. E vou dizer mais. O apreço se transformou em um envolvimento com pouca escolaridade, mas com profunda sensibilidade espiritual. Ele descobriu em uma programação simples uma janela para a confiança, para a esperança, uma janela para a missão que o Senhor colocou para mim e para você. Você, Anjo da Esperança, vai sentir aí. Para a sua família, ele começou a se envolver, criando um ciclo de transformação que nasceu num gesto pequeno, mas um impacto imensurável. Vamos conhecer agora a história do Otacílio Ribeiro, de Juiz de Fora, aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Meu nome é Otacílio Ribeiro, moro aqui em Juiz de Fora. Eu morava na zona rural, em Murié, distrito de Murié, na zona rural. Lá morei 9 anos e não tinha luz elétrica, não tinha água canal, era uma roça isolada. Então não tinha acesso nenhum, nada de igreja, eu não conhecia o que é igreja cristã. E aí ficou muito ruim lá onde eu morava na roça e eu vim para Juiz de Fora. Vim morar aqui no bairro industrial, aí eu comprei uma televisãozinha, a primeira televisão que eu comprei. E aí o primeiro programa que eu assisti, gostei muito, era do programa Está Escrito, com aqueles 2 homens que apresentavam, que é o pastor Bulhon e o Marcos Filhos. Eu gostava demais, era nos domingos, eu lembro de 19 horas mais ou menos. Então assim, aí eu apaixonei por aquele programa. E aí comecei a acessar Novo Tempo. Estava no início, porque era só no domingo que eu assistia, mas no domingo era sagrado, aquele domingo, e eu assistia esse programa, que eu gostava muito da pregação do pastor Bulhon. Aí aquilo comecei a assistir esses programas. Aí quando eu mudei para cá, então eu falei assim, não, eu vou fazer uma doação. Eu sou bem analfabeto, eu só fiz a 4ª série. Eu não tenho leitura nenhuma, mal escrevo meu nome, mas assim, sei ler porque eu sou um senhor da igreja. Tanto você lê a Bíblia, você acaba, mas escolaridade mesmo não tem nenhuma, eu tenho dificuldade também com isso. Mas aí quando eu vi isso aí, eu saber que alguém está sendo alcançado pelo um simples gesto, é muito pouco, pelo que a TV Novo Tempo faz, que eu assisto aí, é muito pouquinho. Eu fico até com vergonha. A minha esposa também vendo também, ela se interessou, não vou dar, e tem a minha filha também, que ela ajuda também, assim, isso vai motivando, né? Só de você ver a pessoa falando, eu fui alcançado, e não tem preço que paga isso não. Tem preço que paga. Eu já dei muito estudo bíblico, muitas pessoas se converteram,
Mas quando você vê um testemunho assim na televisão, que a pessoa fala, fui alcançada, aquela ofertazinha que deu lá no Ano da Esperança, então isso me motiva cada dia mais. E a televisão, a Novo Tempo, ela tem um canal muito especial, que alcança muita gente. Aqui nesse bairro que eu moro, aqui, quase todo mundo, você olha assim, você pergunta, assista Novo Tempo. Todo mundo assiste Novo Tempo. Então isso, cada dia motiva mais a gente. Faço parte dessa missão, sou anjo, sou Novo Tempo. Amém, meus queridos. 2 histórias especiais. Gostou? Aqui o DNA da Novo Tempo é missão. A matéria-prima dos programas são histórias de vidas transformadas. E a história que você acabou de acompanhar mostra como a mensagem certa, chegando no momento certo, por isso que é Deus que faz, pode mudar a vida das pessoas. E é isso que me inspira a estar aqui. Ver como a fé brota em corações simples e como um ato de generosidade pode alcançar pessoas que a gente nem sabe que precisavam. A gente está aqui na televisão, está no rádio, é Deus que sabe. Essa trajetória nos lembra que cada contribuição, por menor que pareça, Cris, mas eu dou bem pouquinho, você doa o teu coração, não é a quantidade, mas é o valor dessa doação, né? E mesmo sendo uma doação pequena aos seus olhos, é capaz de sustentar histórias que revelam o poder de Deus, atuando na vida real. Amém? Eu convido você a se tornar um anjo da esperança, para que nós tenhamos mais histórias de esperança aqui no programa. Vamos fazer o seguinte? Através do WhatsApp você pode doar. Como, Cris? Eu vou lá falar assim, quero ser um anjo, a nossa equipe vai entrar em contato com você amanhã. O WhatsApp é o 12 98176 6630. O WhatsApp vai estar aqui, ó, pronto. Esse WhatsApp aqui você manda, quero me tornar um anjo da esperança. E na segunda-feira a nossa equipe já vai entrar em contato com você, vai pegar os seus dados, você vai escolher o valor, a maneira que você quer doar, através do Pix, do boleto. Enfim, venha para esse time que leva o Evangelho, tá bom? Olha, você pode ligar no telefone fixo? Pode, mas em horário comercial. Hoje não funciona, só a partir de amanhã. Mas se você quiser anotar, é fácil. 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 operadora 12, que é o DDD aqui da região, 21 27 30 30. Você pode ligar, o povo vai atender você também, certo? E você pode fazer uma doação agora. Se você quiser fazer agora, você pode mandar uma doação para Novo Tempo através do Pix. O Pix é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com, tá bom? E tem QR Code também. Você pode abrir o aplicativo do seu banco, vai em QR Code, Pix, e aponta aqui do ladinho, ó. Pronto. Através desse QR Code, você coloca aí e pronto. Vai ter os dados da Novo Tempo e você vai escolher o valor que você vai doar. Muito fácil. Benção? Bom demais. Agora respira fundo, faz o seguinte, enquanto você vai doando, enquanto você vai entrando em contato com o nosso WhatsApp para fazer parte desse time, se você já foi um anjo da esperança, volte para casa, né? Aqui é o seu lugar. A gente gosta de ter você aqui com a gente, nas batalhas, na linha de frente, mas respira fundo, que no próximo bloco a gente tem o Momento Sebrae. E aqui a gente fala muitas vezes da coluna vertebral de quem está empreendendo, né? São dicas para quem está começando a empreender também. A gente vai falar sobre controle de estoque. O Sebrae preparou um conteúdo muito especial que você confere depois do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Cris, eu estou aqui no domingo, eu não perco. Das 11 ao meio-dia, eu vou jogar meu futebol, eu vou aqui, ó, cuidar das finanças. É o momento de oração, depois eu ligo às 11 da manhã e acompanho o Anjos da Esperança Empreendedores. Eu gosto do Anjos 360, que eu sei tudo que está acontecendo no Novo Tempo de novidade. Eu acompanho histórias de gente que está empreendendo, histórias de vidas transformadas. Eu gosto muito daquela palavra que você faz, Cris, no final, a palavra do dia, eu acabo anotando os versículos. Eu sei que está lá no YouTube, né? Tem a palavra do dia, lá tem o programa completo, tem o Momento Sebrae. Vai voltar agora o papo com o diretor, que se tornou o papo com o presidente, com o novo diretor da Novo Tempo, o novo presidente, pastor Rafael Rossi. Então, ó, eu estou sempre antenado. E falando em antenado, você sabe que nesse bloco agora a gente tem um parceiro incrível, que é o Sebrae. E no Momento Sebrae de hoje,
Você vai acompanhar uma explicação prática, tem que ser prática, né? Uma aplicação bem direta sobre a importância do controle de estoque para qualquer tipo de negócio. Do comércio, da indústria, passando pelo agronegócio, por alguns segmentos de serviço. E é um tema fundamental para quem quer organizar o fluxo de compras, evitar desperdício, entender o ciclo operacional da empresa e, principalmente, impedir que o dinheiro ele fique parado em mercadorias que não estão girando no teu negócio. Então fica com a gente e confira como o controle de estoque pode transformar a saúde financeira do seu negócio. Pode rodar. Olá, meu amigo Anjo Empreendedor. Estamos começando mais um programa Momento Sebrae, dentro do programa Anjos da Esperança Empreendedores. Programa fruto de uma parceria entre o Sebrae e a TV Novo Tempo. Eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um outro controle financeiro importante. Quando eu falei do tripé dos controles financeiros para poder apoiar a gestão da minha empresa, vamos falar sobre controle de estoque. Importantíssimo quando eu estou falando em empresas comerciais, industriais e também para o agronegócio. Serviços, alguns serviços eu preciso ter controle acurado do estoque também. Alguns outros, esse controle ou volume de coisas que eu estoco não é tão grande assim. Mas em qualquer que seja um negócio, eu preciso controlar tudo aquilo que eu compro, tudo aquilo que eu produzo e tudo aquilo que eu vendo. Então vamos lá, olho vivo nos seus controles financeiros para que a gente não perca dinheiro. O que o controle de estoque vai fornecer para mim de informação? Principalmente o que eu estou comprando, por que eu estou comprando, quando que ele entra no processo produtivo, no caso da matéria-prima e da indústria, quanto tempo ele demora para ser vendido, no caso de uma empresa comercial, quanto tempo ele leva para entrar dentro do processo produtivo quando eu falo do agronegócio. E aí eu vou saber se eu estou tendo desperdício ou não nesse processo de compras. Ao longo da minha carreira enquanto consultor empresarial, foram várias as empresas em que o maior problema que a empresa tinha era justamente no processo de compras. Se eu compro errado, não observando meu estoque mínimo e meu estoque máximo, nem observando o giro das mercadorias que eu tenho na minha empresa, eu fico com mercadoria presa dentro do meu negócio. E a mercadoria presa é dinheiro que vai embora. E aí quase foi embora de uma vez mesmo. É dinheiro que vai embora da minha empresa. Uma vez eu peguei uma empresa e que tinha um valor de dívida grande no banco, estava comprometendo a capacidade de pagamento. E quando nós analisamos o valor do estoque da empresa, ela tinha 4 vezes esse valor de dívida em mercadorias paradas no estoque. E a notícia ruim é que era uma empresa que era uma confecção, produzia ali moda. E a moda passou, girou, mudou, dificilmente eu consigo transformar aquilo em dinheiro de novo. Mercadoria parada dentro do estoque da sua empresa não é dinheiro. Eu preciso saber corretamente o que eu tenho que ter para vender. Uma outra informação importante que o controle de estoque traz para você, isso cruzado com o fluxo de caixa, é o que a gente chama de prazo médio de pagamento. Eu vou comprar uma mercadoria, eu vou estocar essa mercadoria, eu vou vender essa mercadoria e eu vou receber o valor que eu vendi ao longo do tempo. Quando eu tenho um bom controle de estoque, eu sei quanto tempo essa mercadoria fica em média parada dentro da minha empresa. Ou no caso da matéria-prima, comprei a matéria-prima, recebi a matéria-prima, coloquei a matéria-prima no processo produtivo, ali ela andou no processo produtivo, terminou, mercadoria pronta, fica estocada, eu entrego e eu recebo. Esse tempo todo que eu tenho a gente chama de ciclo operacional e ele depende do prazo médio de pagamento e do prazo médio de recebimento. Imagina se você não sabe disso e você começa a dar muito desconto ou você começa a fazer a sua empresa crescer muito rápido nas suas vendas. Vai te faltar capital de giro.
E se eu não consigo fazer o controle correto disso, é muito desajustado, eu compro à vista. E toda essa história que eu contei aqui demora 6, 7, 8 meses para receber, então pode ser que eu tenha uma necessidade, pode ser não, eu vou ter uma necessidade de capital de giro muito maior do que se eu compro à vista e vendo à vista. Gira rápido o meu estoque, gira rápido o meu caixa. Olha só. 2 controles financeiros, eu já estou entregando para vocês uma possibilidade de tomada de decisão. Dá trabalho fazer isso? Dá trabalho fazer isso. Eu preciso fazer isso de vez em quando? Não, eu tenho que fazer isso o tempo todo, todos os dias. Mas eu não sei, eu não consigo aprender ou eu não tenho tempo. Então pode ser que seja interessante para o seu negócio tomar a decisão de contratar alguém para administrar o seu caixa e administrar o seu controle de estoque, para que você tenha informação no teu processo decisório. Muito obrigado ao Sebrae, como sempre, Paulo Sereda e time, né? Que doam tempo, doam sabedoria. Sebrae, aquele abraço. E o Sebrae é referência no Brasil, né? Referência em empreender e está doando tempo para Novo Tempo nesse quadro especial. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Sebrae, acesse sebrae.com.br. E vendo essas dicas, queridos, que são parte da coluna vertebral de quem está começando, de quem está se organizando, falar sobre, né, o controle de caixa, controle de estoque. Eu já fui, né, gerir outras empresas quando não estava na Novo Tempo, na obra, né? E é a coluna vertebral. E trazendo aqui para a obra de Deus ainda mais, porque nós somos mordomos. Né? Por exemplo, a gente pede doações para enviar estudos bíblicos. Imagina se a gente estiver parado lá e não analisar, né, o estoque. Olha, essa revista não está saindo, temos que divulgar mais. Porque você doa para essa revista não é para ela ficar parada aqui dentro, ela está na mão de alguém estudando a Bíblia. Então, aqui na obra de Deus, a mordomia também funciona nesse controle. Então, a ideia é que nós tenhamos, né, um setor, como nós temos aqui, de finanças, e que depois descentraliza em várias áreas, para cuidar da jardinagem, de como a Novo Tempo está cuidando dos recursos, porque Deus vê, né? Como Deus abre as portas, então gerir aqui é importante. Isso também para a sua casa, você como mãe, você como pai, você como provedor da sua casa. O importante é saber, né, o que entra, o que sai, como a gente controla as coisas. Quando você vai no mercado, né, você olhar o que tem dentro da despensa, olha, tem que comprar menos isso aqui não pode vencer. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Né, Deus quer que você possa ser fiel em cada minúcia, depois aumentar isso. Depois de ouvir esse conteúdo, fica mais claro que muitos desafios do dia a dia do empreendedor passam pela organização, pela boa gestão de informação. Então, quando você entende o tempo real que o dinheiro entra e sai, muda a coisa. O prazo da mercadoria fica parada, né? Como isso impacta o teu caixa. A tomada de decisão se torna mais segura, mais estratégica. Você erra barato e erra rápido. É um aprendizado que vale ouro, gente. Para quem quer crescer com estrutura e evitar as surpresas no final do mês, é muito importante, tá bom? E é claro que você confere todas essas dicas no nosso canal do YouTube, Anjos da Esperança. Lá tem o programa do dia, tem o programa da semana, ou melhor, tem o Anjos da Esperança Empreendedores, tem várias playlists de conteúdo, inclusive do Sebrae. Lá tem testemunhos especiais, reportagens da Novo Tempo, você fica antenado. Acesse o nosso canal no YouTube, Anjos da Esperança. E respira fundo porque não terminou. No próximo bloco, eu quero abrir a palavra do Senhor com você. Nós temos a palavra do dia. Você acredita em milagres ou não? Você acha que milagre realmente pode acontecer? Cris, eu ando meio desanimado. Calma. Depois do intervalo, Deus tem um recado para você na palavra do dia. Um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta no Anjos da Esperança Empreendedores. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um ótimo domingo para você, seja na parte da manhã, no programa inédito, ou você vê essa reprise à noite. Desejando já para você também uma ótima semana. E meu amigo empreendedor, dona de casa, internauta, ouvinte, você que é empreendedora, nós estamos chegando no último bloco. O programa Anjos da Esperança Empreendedores sempre termina assim, né? E aqui a gente desliga o barulho da nossa agenda, desacelera o ritmo, e abre um espaço para o seu espírito respirar, né? Para a sua mente. Então eu digo para você, respira fundo, que a partir de agora começa a palavra do dia. Roda a vinheta.
E hoje eu quero falar sobre um tema que o mundo moderno tenta desconstruir. Aí eu pergunto para você, eu fiz uma pergunta no bloco anterior, né? E aí, você acha que existem milagres? A gente fala aqui sobre empreendedorismo, aqui, né? Sobre empresas. E no mundo empresarial, pensa comigo, tudo é número, tudo é meta, tudo é porcentagem. E tudo precisa fechar com razão. Mas quando não fecha? Estou perguntando para você, e aí meu querido, quando não fecha, quando você planta sem saber se vai chover, quando você rega sem saber se vai crescer, quando você organiza, planeja, mesmo assim não enxerga o resultado, como é que funciona? O que fazer quando a planilha não explica a vida? Porque aqui a gente tem várias dicas, né? Empreendedorismo ali através do Sebrae, falamos de planilha, está tudo certo, a gente não pode evitar isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas aí, meu amigo, como entra o milagre quando você já não consegue fazer mais nada? Nada, nada, nada. O problema é que muita gente só chama de milagre aquilo que é show pirotécnico, que é foguete, já quer que o mar se abra no açude da casa dele. Milagre é isso, é fogo do céu, é mar vermelho se abrindo, é anjo descendo, é cura visível. Mas, Cris, Deus não fez tudo isso? Meu querido, Deus fez tudo isso. A própria Bíblia mostra momentos em que Ele se manifestou de uma forma poderosa. E quando Deus aparecia de maneira visível, né, de maneira tangível ali, lá no monte, por exemplo, os 10 mandamentos, né, os teólogos falam muito sobre teofania, essa manifestação de Deus nesse mundo físico, através de uma coluna de fogo, né, descendo maná do céu. E algumas vezes a teofania apontava para Cristo, antes da encarnação. E nessas horas, quando a própria pessoa de Jesus se manifestava, né, por exemplo, a gente fala de cristofania, né? E a gente gosta de entender isso, que é aquela questão de transformar, o pessoal queria aquele fogo saindo do céu, mas parece que isso não acontece mais, Cris. Os milagres foram embora. Mas presta atenção, milagre nunca foi só aquele espetáculo do mar se abrindo. Milagre sempre foi sob propósito. E eu quero que você leia comigo aqui um texto muito importante de João 20:31, que fala o seguinte: os sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então o milagre não tem fim em si mesmo. Os milagres, eles apontavam, eles davam direção. Mas como assim, Cris? Era Deus dizendo, não olhe para o fogo, olhe para o autor do fogo. Para. Não olha para a cura, olha para quem está curando. Você está muito acelerado na tua agenda, no mundo inteiro e tal, eu quero que você olhe para Cristo. E a verdade é que Jesus não curou todo mundo, verdade, Cristo. Por que Jesus não curou todo mundo? Ele tinha poder. Nem os próprios discípulos morreram. Será que foi por falta de poder? Não, querido. Porque o foco dele não era uma cura temporária. Jesus veio para te dar salvação eterna, a cura eterna. Ele não veio para melhorar a qualidade de vida aqui. Nesse mundo caído, ele veio para abrir a porta da vida da verdade. A vida que não acaba. Ele não veio para fazer remendo. E por isso ele disse, lembra? Você lembra em João 16:33? Minha filha e meu filho, você está no deserto agora, está doendo, no mundo você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Cris, existem milagres? O maior milagre não é Jesus curar o câncer. Jesus ressuscitou pessoas que morreram para quê? Jesus ressuscitou alguém para mostrar que Ele pode ressuscitar alguém para a vida eterna, para sempre. Jesus quer curar a tua alma. Jesus quer matar a morte e já matou, Ele ressuscitou. Jesus, Ele quer ressuscitar tudo na sua vida. Jesus quer quebrar as correntes da morte e abrir a vida eterna para todos. E Deus tem hora marcada, mas ninguém sabe. Ele vai vir para esse grande dia. Meu querido, eu quero um pouquinho da sua atenção. Por isso eu quero te dizer, com todo o coração, para você que está desanimado, para você acha que Deus não fala com você, Cris, parece que eu oro para as paredes. Meu querido, milagre ainda existe. Só que filho, filha, papai está te dizendo na Bíblia que não é do jeito que você imagina. E eu quero te falar, para uma mãe de família,
Mãe, pensa em jovens. Você está com problema com os teus filhos? Pensa em Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você lembra do famoso milagre? Qual era o milagre desse trio lá em Babilônia? É a fornalha, lembra? Eles foram para o fogo e não queimaram. Aquele era o grande milagre. Não, o verdadeiro milagre aconteceu foi antes. Eles não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles estavam com a faca no pescoço para morrer, longe do papai e da mamãe. Esse foi o milagre principal. Meu querido pai de família, foca no milagre. Milagre é num mundo corrompido ter fidelidade. É jovens terem coragem, a identidade inquebrável. O primeiro milagre que Deus dá na vida não é tirar o fogo, é te fazer permanecer de pé diante dele. Nós temos que entender isso. A gente exige de Deus o que Ele não quer dar, Ele quer te dar vida eterna, não show pirotécnico. Você quer foguete? Vai ter no ano novo agora. Então você tem que entender essa verdade pedagógica. Quando você olha para os milagres externos, sempre nascem de milagres internos. O milagre daqueles jovens era o coração transformado por mães que ensinaram sobre Cristo, sobre Deus. Deus faz por fora o que primeiro Ele fez por dentro da tua família, no teu coração. Esse é o milagre. Eu falo para a sua empresa. Sabe quando que acontece o milagre? Quando você perdoa alguém que te traiu na empresa, te traiu nos negócios. Quando você tem paz numa semana que todo mundo está desesperado e você encontra paz que excede todo o entendimento. Ninguém entende por que você está em paz, você está com dor, está com medo, mas vem um milagre no meio do caos. Eu digo para você, quando você tem um projeto e você não tem recurso nenhum e Deus abre uma porta, quando o dinheiro acaba, mas a fidelidade não. Para de exigir de Deus o que não é do caráter dele. Ei, presta atenção aqui. Milagre às vezes é só Deus te manter são, né, nas reuniões tóxicas. Você está numa reunião complicada e Deus vai te protegendo daquele ambiente tóxico. Ou Ele te dá uma habilidade de dormir depois de um dia difícil. Ele te faz dormir porque você às vezes anda perdendo o sono, você orou com Ele, abraçado e dormiu. É te dar dignidade quando você quase perdeu a tua fé, você foi acusado injustamente. Eu falo para você, eu também creio. Eu creio em milagres. Sabe como? Vou te dizer uma coisa para você. Um filho hoje passar numa universidade federal sem corromper os princípios. Um jovem ir para um país e seguir firme com outra cultura, sempre respeitando, mas seguindo firme em Cristo. Sabe quando você vê um milagre? Quando uma mãe está orando anos e anos. E aí ela começa a ver o céu responder no Espírito Santo do Filho. Sabe o que é um milagre? Um empreendedor com todos os desafios que tem, carga tributária, desafios, mercado, mas ele não abre mão da ética. No mercado cheio de atalhos, ele pega o caminho estreito. Tudo isso é tão milagre quanto a fornalha. É que você quer ver fornalha toda hora, você quer ver uma teofania, uma cristofania, mas Deus quer te dar mais do que show pirotécnico. Show pirotécnico você vai ter agora na praia, nos fogos, na virada de ano. Até os cachorrinhos saem correndo, coitado. Mas Deus quer te dar algo muito maior. Agora, eu preciso te dizer algo às vezes muito duro, necessário, né? Tem gente vendendo milagre, tem gente vendendo cura, tem gente cobrando por aquilo que Jesus deu de graça. Essa é uma falsificação do Evangelho. Por isso, muitos desistem da fé, né? Porque se feriram na igreja, se afastaram de Deus. Mas não confunda o mercado religioso que tem por aí com o Deus verdadeiro. Deus não vive de propaganda. Deus ele não precisa nada para existir e mesmo assim nos ama. E eu te afirmo em nome de Jesus. A TV Novo Tempo, a rádio, a web são um milagre. A palavra que você ouve aqui é um milagre. Como que pode uma rede como essa se manter com doações? Você viu o testemunho da Sara hoje? O que você viu hoje é um milagre. Esse programa só existe porque ainda existem milagres. E eu quero terminar com um texto que resume tudo isso. Lá no Salmo 119, na Bíblia Sagrada, porque aqui é a palavra do dia, não é verdade? Você lembra desse texto? Salmo 119, 18.
presta atenção, abriu os olhos para ver as maravilhas da tua lei. A palavra de Deus é um milagre. Você percebeu? Você percebeu? Davi aqui, ele não pediu para ver as maravilhas na vida, ele pediu para ver as maravilhas na palavra do Senhor. Porque o milagre começa quando Deus abre os teus olhos. A verdade, eu não sou fruto do Big Bang, a evolução não tem razão para existir. Eu tenho um Deus criador, eu não sou fruto do acaso, meu Pai cuida de mim. E as pessoas têm que abrir os olhos. Eu vou dizer uma coisa, os seus olhos não precisam ver o mar se abrir, porque já teve um povo que precisou e Deus sabe o que eles precisavam. Os nossos olhos precisam ver, sabe o quê? Jesus. Quem tem Cristo tem o maior milagre de todos. E se você está aqui hoje, quem sabe cansado, cheio de lutas, com contas para pagar, está com os caminhos incertos, você tem que saber o seguinte, você está seguro nas mãos de um Deus que não apenas faz milagres. Esse Deus é o milagre dessa logo aqui, ó. Essas mãos aqui, ó, são pessoas humanas, pecadoras, que se unem porque Deus estendeu as mãos. Na cruz, de braços abertos, para que eu e você possamos nos abraçar no sangue de Cristo. Quem tem esse Deus maravilhoso nunca fica sem esperança. Agora, Deus está mexendo com o teu coração? Cris, eu estou aqui em casa, estou no sofá, eu estava trocando de canal, eu cheguei nessa mensagem, será que é por acaso? Eu não acredito. Quando a gente ora e Deus fala conosco, nunca é coincidência, é providência. O que você está sentindo agora não é alguém pecador como eu, Cris, pecador, eu nem devia estar aqui na Novo Tempo, né? Não devia ser salvo, mas Deus tem misericórdia. Eu digo que essa providência é um milagre. Vamos agradecer por tantos milagres que a gente não enxerga. Vamos pedir para Deus, para Ele abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver quão boa e agradável e perfeita é a sua vontade, como fala Romanos 12:2. Me permita orar com você. Por favor, para um pouquinho. Para o que você está fazendo agora. Vamos falar com o Pai. Vamos orar. Querido bom Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Santo, santo, santo. Que possamos, Senhor, não ser ingratos. Nós queremos colocar uma ficha de oração e tirar um milagre. A gente quer pagar por um milagre, sendo que a graça é de graça. Pai, nós não queremos viver esse comércio religioso. Nós queremos que o Senhor entre e limpe como o Senhor limpou os vendedores do templo. E que possamos ter uma convivência contigo, Senhor. Porque o melhor já foi dado, que é a Tua graça, o Teu sangue, o Teu nome que tem poder. Que nós possamos ver os pequenos milagres da vida, a nossa saúde. Pai, o câncer pode até nos levar para a sepultura, mas o Teu Filho morreu e conquistou as chaves da sepultura, porque Ele ressuscitou, e essa é uma verdade, nós estamos indo para casa, é o maior milagre, um povo caído, um Deus se fazer pequeno e morrer por nós. Obrigado, Senhor, por esse grande milagre, todos os milagres. No sagrado nome de Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Querido, querida, que Deus abençoe a tua vida, que você possa ter uma vida de oração, não em busca do milagre, mas do Senhor dos milagres. Até o próximo domingo, às 11 da manhã ou às 9h30 da noite. E a gente sabe, né? Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós. Um abraço. Tchau, tchau.